Você já tentou meditar e se sentiu ainda mais ansioso? Já fechou os olhos tentando esvaziar a mente, mas só conseguiu ouvir ainda mais alto as vozes dentro de você? Segundo Gabor Maté, isso acontece porque a meditação verdadeira não é sobre silenciar os pensamentos. É sobre ter coragem de escutá-los. É sobre estar presente, mesmo quando o presente dói. Vivemos em um mundo que nos treina, desde cedo, para fugir. Fugir do desconforto, fugir do silêncio, fugir de si. E quando de repente sentamos numa almofada para meditar, tudo aquilo que evitamos começa a emergir. Por isso, Maté diz com firmeza: a meditação, quando feita com verdade, é um ato de coragem emocional. Ela nos convida a fazer algo que poucos suportam: ficar parados diante da nossa própria dor. Não se trata de postura perfeita. Não se trata de repetir mantras ou seguir respirações cronometradas. Trata-se de estar inteiro ali, com todas as memórias, ruídos, dores e confusões. Maté nos lembra que muitos procuram meditação como um calmante. Querem usar a prática como mais uma forma de controle. Mas a verdadeira meditação não é anestesia. Ela é encontro. Um encontro com as partes que mais evitamos. A criança assustada, a raiva sufocada, a carência que nunca foi vista. E é nesse ponto que ela se torna medicinal, porque pela primeira vez deixamos de fugir, pela primeira vez nos olhamos nos olhos, pela primeira vez escolhemos ficar. E ao escolher ficar, o sistema nervoso aos poucos se acalma. Não por técnica, mas por confiança. A confiança de que podemos sustentar o que sentimos, a confiança de que somos maiores que o medo, a confiança de que não estamos quebrados, só estamos tentando voltar para casa. Gabor Maté afirma que a meditação, quando bem compreendida, é um retorno à autenticidade. Não exige que você melhore nada, só pede que você esteja ali de verdade, com a bagunça, com a angústia, com a história, e isso já é cura. Por que é tão difícil simplesmente estar? Porque quando nos sentamos em silêncio, a mente corre para todos os lados, revisita o passado, inventa problemas, fantasia o futuro. Gabor Maté explica: porque a mente aprendeu a fugir como forma de sobreviver. Na infância, quando algo doeu e não houve acolhimento, a mente fugiu. Quando choramos e nos mandaram calar, a mente fugiu. Quando sentimos medo e fomos ignorados, a mente fugiu. E fugir ali foi sabedoria. O problema é que nunca mais voltamos. Crescemos com essa fuga internalizada. Passamos a viver no automático, na aceleração, no excesso de estímulos, e quando tentamos meditar, o sistema nervoso entra em alerta, porque o corpo entende. Estar presente é perigoso, foi aí que doeu. É por isso que meditar não é apenas um ato de relaxamento, é um ato de reintegração, de trazer de volta o que foi exilado, de permitir que a dor seja sentida com segurança. Maté afirma que muitos evitam meditar não por falta de tempo, mas por medo do que irão encontrar. Meditar é abrir a porta do inconsciente. É escutar a criança ferida que, por anos, tentou nos avisar de que algo estava errado. Por isso, ele propõe um novo olhar para a prática. Não comece tentando esvaziar a mente. Comece escutando, com curiosidade, com compaixão. Se a mente corre, pergunte: do que ela está fugindo? Se o corpo se agita, diga: eu estou com você. Se a emoção surgir, acolha: você tem espaço aqui. Esse tipo de presença é transformadora, porque com o tempo, o sistema nervoso aprende que agora há segurança, que não há mais necessidade de fugir, que o corpo pode descansar, que é possível finalmente estar. Maté enfatiza: meditar não é sair do corpo, é voltar para ele. É aceitar que a paz não virá da ausência de pensamentos, mas da reconciliação com aquilo que tentamos evitar. E quando nos reconciliamos com a dor, algo profundo acontece. O medo se dissolve, a ansiedade perde força, a presença se instala,
Nesse lugar, a meditação deixa de ser uma técnica e se torna um retorno ao lar interno. Gabor Maté nos ensina que muitas das nossas dores não vêm do que aconteceu conosco, mas do que fomos forçados a deixar de ser para sobreviver. E é aí que a meditação se torna uma ferramenta de cura profunda, porque quando fechamos os olhos e silenciamos o mundo lá fora, o que emerge não é só a respiração, mas também tudo aquilo que foi reprimido. A criança, que aprendeu a agradar para ser aceita. O adolescente que silenciou emoções para não ser ridicularizado. O adulto que se adaptou tanto que esqueceu quem era. Maté chama isso de self-adaptado, a versão de nós que se molda às exigências externas e que, com o tempo, se desconecta da essência. Meditar nesse contexto é iniciar o caminho de volta ao self autêntico. Não é sobre buscar uma iluminação mística, é sobre reconectar com o que é verdadeiro, mesmo que seja incômodo no começo. É dizer, eu vejo a minha tristeza, eu reconheço minha raiva, eu acolho minha solidão. Não para se afundar nelas, mas para parar de fugir, porque aquilo que evitamos se transforma em prisão. Mas aquilo que olhamos com coragem se transforma em liberdade. A meditação para Maté é esse espaço sagrado onde o julgamento se cala e o acolhimento começa. Você não precisa saber meditar. Você não precisa fazer certo. Você só precisa estar com você, mesmo que por um minuto. Nesse minuto de presença real, algo acontece. O corpo desacelera e o coração se abre. A alma sussurra, você voltou. E pouco a pouco, essa presença se expande. E você se lembra de quem é, sem os rótulos, sem o peso das máscaras, sem a obrigação de ser forte o tempo todo. Meditação, no olhar de Maté, é lembrar que você já é inteiro, mesmo com todas as partes feridas. Respirar é o gesto mais humano e mais esquecido, diz Gabor Maté. E ele tem razão. Vivemos no piloto automático, com respirações rasas, curtas, apressadas, como se o mundo nos sufocasse de dentro para fora. Mas quando paramos e simplesmente respiramos, algo muda. O ar entra como presença. A respiração vira abraço. O corpo começa a acreditar. Agora posso existir. Para Maté, a respiração consciente é a âncora que nos traz de volta ao presente, quando a mente quer fugir, quando a emoção quer nos engolir, quando o trauma quer nos carregar de volta ao passado. É simples, mas poderoso. Inspirar. Fundo é dizer ao corpo, você está seguro. Expirar com leveza é dizer à mente, você pode soltar. E nesse ritmo sagrado, o sistema nervoso se regula. As defesas se acalmam. A criança interior começa a confiar. Maté ensina que, ao respirarmos conscientemente, estamos reprogramando o corpo. Estamos ensinando de novo que viver pode ser seguro, que sentir não é ameaça, que estar presente é possível. E é por isso que a meditação baseada na respiração não é um ritual vazio. É um reencontro. Um reencontro com o corpo, com a alma, com o silêncio que cura. Num mundo que grita o tempo todo, respirar com consciência é um ato de rebelião suave. É escolher o agora, em vez da ansiedade. É escolher o sentir, em vez do fugir. É escolher a vida no seu ritmo verdadeiro. Como diz Maté, o trauma nos desconectou de nós mesmos, mas cada respiração é uma ponte. Cada instante de presença é uma chance de voltar. Voltar para o corpo, voltar para o coração, voltar para casa. Gabor Maté nos lembra que, antes de ser uma prática, meditar é um gesto de amor. E o amor verdadeiro não exige performance, nem perfeição. Ele só exige presença. Em um mundo que cobra produtividade, silenciar é resistência. Em uma sociedade que despreza a pausa, respirar é coragem. E em uma cultura que idolatra o controle, sentir é revolução. A verdadeira prática meditativa, segundo Maté, não começa no tapete, nem na postura perfeita. Ela começa quando você decide não fugir de si mesmo. Quando você fecha os olhos e mesmo com medo escolhe permanecer. Quando você sente o desconforto e diz, estou aqui, comigo.
Quando você se dá permissão para existir, inteiro, imperfeito, real. Essa é a essência da meditação no olhar de Maté, um espaço interno onde você pode finalmente deixar de lutar contra quem é, onde o corpo se solta, onde a mente descansa, onde a alma, pela primeira vez, sente-se vista. E quando essa conexão acontece, quando você se encontra no silêncio, não há mais nada a buscar, porque você percebe que a paz não estava do lado de fora. Ela só esperava que você voltasse para casa. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal Consciência Curativa. E lembre-se, a cura começa quando você para de fugir de si mesmo.